Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Nessa aula de hoje a gente vai continuar falando de reações de adição e especificamente adição à ligação tripla. Nesse caso eu vou passar essa parte um pouco mais rápido porque não tem muito segredo quando a gente vai falar de ligação tripla. Normalmente a adição à ligação tripla ela ela ocorre da mesma maneira que ocorre na ligação dupla. São ligações múltiplas que são formadas basicamente por ligações π, portanto, a dupla ou tripla não vai ter diferença aí no mecanismo geral, né? Entretanto, existem alguns pontos que pode haver aí uma diferença ou outra da adição numa dupla. E a gente vai começar esse tipo de reação a partir da hidrogenação. Então, nós temos aqui um alcino mais simples, né, o etino. Hidrogênio, catalisador, pressão e temperatura nas condições adequadas. E vai haver a produção do alceno. Se houver hidrogênio em excesso, essa reação ela não deixa de... não para aqui não, ela segue. Ela vai até a formação do alcano, do alcano correspondente aí da reação. Se a gente observar aqui nessa reação, para a produção do alceno, nesse caso na segunda adição, né, nós temos a primeira adição para formar esse e a segunda adição para formar esse. A segunda adição ela é mais lenta e se for empregado catalisador de níquel ou platina, a realização dessa reação ela produzirá o alcano diretamente, por conta do catalisador. Entretanto, utilizando paládio como sulfato de bário, a reação para no alceno. Então, dependendo das condições de reação, você vai ter o alceno ou o alcano, e aí depende da necessidade. Mas é importante saber que é possível produzir os dois, e dependendo da quantidade de hidrogênio, você pode chegar até o alcano. Tá? Seguindo, a gente tem a halogenação, que vai acontecer da mesma maneira, e aí a segunda halogenação ela ocorrerá se houver a presença de halogênio em excesso, né? Aí, ao invés do dialeto, a gente tem o tetraleto com todos os substituintes de dialeto, né? Os quatro. Nós temos também a hidrohalogenação, que corresponde à adição de um HBr ou HCl, um hidrohalogênio, né? Então isso aqui vai acontecer da mesma forma, né, que a hidrogenação, que a halogenação. A diferença nesses casos vai ser, a gente vai ver isso daqui a pouco, é quando a cadeia tem mais que dois carbonos. Nesse caso, a cadeia com dois carbonos não vai ter diferença de posição na adição, né? Então, adicionando um no outro vai dar no mesmo para essa adição aqui. Mas quando a gente tem uma cadeia maior, aí tem algumas nuances aí, possibilidade de aplicação da regra Markov-Nikov e depende. Então, daqui a pouco a gente vê isso aí com mais detalhe. Vamos agora para hidratação. Hidratação basicamente é a adição de água, né? A gente tem que imaginar no nosso dia a dia mesmo. Quando a gente precisa se hidratar, a gente toma água. No caso de uma reação orgânica, o processo de hidratação é basicamente a adição de água. Então a gente vai adicionar o OH em um carbono e o OH em outro, fazendo aqui esse enol. Lembrando que o enol ele é instável, tá? Então, sendo instável, pode haver o equilíbrio ceto-enol, né? No caso, se tiver mais que dois carbonos, nesse caso que só tem dois, então é o aldo-enol, né? Que forma um aldeído, e o enol nesse equilíbrio aí. E aí, se tiver mais que dois carbonos, que é a próxima reação que a gente vai ver, aí sim pode ter o equilíbrio ceto-enol.
a princípio, forma um enol que é instável e ele converte para aldeído. No caso aqui, se tiver mais que 2 carbonos, aí pode haver essa formação da cetona, no caso da adição da água, né, da hidratação. Então, nesses casos, ó, não são produzidos aldeídos, mas sim cetonas, em decorrência da regra de Markov-Nikov. Né? Por quê? Regra de Markov-Nikov, o carbono mais hidrogenado da dupla ele vai receber o hidrogênio. A gente já viu isso, né? já foi explicado isso. Então, nesse caso aqui, havendo esse equilíbrio, vai haver a formação da cetona. Tá? E aí nós vamos para adições a ligações duplas conjugadas. Tá? Primeiro, o que são ligações duplas conjugadas? Ligações duplas conjugadas, elas acontecem quando você tem uma alternância dupla, simples, dupla. Tá? Isso acontece não só com cadeias abertas, né? Os aromáticos são duplas conjugadas, tem cadeias maiores também com duplas conjugadas. Então, nós temos diversos tipos de exemplos disso aí. E aí nós temos dois tipos de adição à dupla conjugada. Veja, primeiro pode acontecer a adição onde há excesso do halogênio, tá? E aí vai haver a adição em todos os carbonos aqui das duplas, tá certo? E tem uma outra possibilidade, que ela acontece quando a gente tem uma dupla, não tem excesso do halogênio. E aí pode haver a ressonância, né? Como isso aqui é conjugado, existe a possibilidade de ressonância. E essa ressonância acaba transferindo essa dupla para o carbono aqui 2 e 3. Fazendo isso, a reação ela passa a ser predominante no 1 e no 4. E aí é que a gente chega a esses dois caminhos diferentes, né? Quando não há excesso do halogênio, e aí a gente vai ter a produção do produto 1,2, adição 1,2, ou do produto de adição 1,4. Esse aqui é predominante por conta justamente dessa questão da ressonância, né, da estabilização das cargas. Então, esse aqui vai ser predominante. A gente vai ver daqui a pouco melhor sobre como que isso acontece, tá? Então, aqui é basicamente falando o que eu já comentei, né? A adição 1,2 ela acontece carbono 1,2, a adição 1,4 vai acontecer nas posições 1 e 4, que são nas extremidades da cadeia, ou se tiver uma cadeia maior será no carbono 1 e no carbono 4, respectivamente das duplas. A adição 1,2 é normal, né? E aí eu já falei que ela acontece quando há excesso de um dos reagentes, do aleto no caso. A questão da 1,4 é a questão da ressonância mesmo, tá? Que é isso aqui, ó. A ressonância é basicamente o deslocamento de elétrons entre na estrutura química, né? Entre as posições. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos essas duas ligações duplas. Pode haver esse deslocamento de elétrons, né? E aí a gente vai acabar formando isso aqui, ó, essa segunda forma ressonante. Tá? Essa forma aqui ela vai gerar o produto 1,4. Tá? Por quê? Porque haverá reação nessa posição e nessa por conta das cargas, já que a gente tem um aleto, então vai haver esse tipo de reação. E aí a gente vai ter exatamente o produto 1,4 quando esse tipo de ressonância, esse tipo de forma ressonante é gerado. Tá? Isso é gerado naturalmente pela estrutura. Como ela tem uma dupla conjugada, esse fluxo de elétrons é constante. Os elétrons não param, né? não ficam estáticos. A estrutura ela está em constante movimento.
no espaço. E, nesse caso, por conta dessa conjugação, os elétrons π eles têm essa facilidade de se deslocar pela estrutura, consequentemente vai gerar essas formas de ressonância, e aí a gente vai ter essa segunda forma aqui como a predominante para que aconteça essa reação do tipo 1,4, tá? Vamos seguindo agora, a gente vai ver agora essa parte de adição de compostos cíclicos, tá? Pode haver também adição de compostos cíclicos, e aí no caso existe a possibilidade de romper o ciclo. No caso aqui, por exemplo, dos ciclanos, né? Aqui eu tenho ciclopropano, ciclobutano, adição de catalisador em temperatura relativamente alta, a gente pode formar os respectivos alcanos pela adição de hidrogênio, né, hidrogenação, ou os aletos orgânicos pela halogenação, tá? Então, veja, do tamanho do ciclo, você vai ter o seu respectivo aleto ou alcano de cadeia aberta, tá? Quando a gente tem uma cadeia maior, a gente vai ter também esse processo de hidrogenação, tá? E de halogenação, também numa cadeia maior de 6 membros, tá? No caso da hidrogenação não ocorre, vai acontecer apenas a halogenação, tá? Então, aqui a gente forma o pentano e aqui os clorociclopentano, certo? E mais o ácido. E aí a gente tem aqui essa tabela que mostra as diversas reações de hidrogenação, aqui na primeira coluna, halogenação e hidrohalogenação, tá? Com suas respectivas condições, seus respectivos produtos sendo formados, tá? E tudo aqui. Aí agora a gente vai... Essa parte dos ciclos não é muito interessante para a gente agora. É mais interessante a parte de adição que a gente viu 1,4, que poderá ser utilizada mais para frente na parte que a gente for ver de polimerização, tá? Essa reação é bastante comum na questão da polimerização, então a gente vê depois. E agora a gente vai ver essa parte de adição a carbonila, certo? Quando a gente trata de carbonila, a gente vai naturalmente pensar em alguns compostos. Então, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, por aí vai. Então, esses compostos eles vão também sofrer reação de adição, porque a carbonila é um grupo que pode ser bastante reativo, tá? Então, a gente vai ver agora a adição aos hidrogenação, né? No caso aldeídos e cetonas. Vejam que em todos os processos que eu mostrei para vocês, nós temos a adição, todos os processos de adição que eu mostrei, né? Sempre vai acontecer de forma bem semelhante, não muda muito. Então, as reações de adição elas são bem características. Veja, eu tenho aqui a ligação dupla. No caso da hidrogenação, eu vou adicionar um hidrogênio. Então, o hidrogênio vai em uma posição da dupla, o outro vai na outra posição. Como a gente tem aqui uma acetona, eu vou formar um álcool secundário. Se eu tenho um aldeído, eu acabo formando um álcool primário, tá? Então, por quê? Porque aqui a gente vai obedecer, nesse caso aqui a gente vai adicionar o hidrogênio, não vai ter diferença porque os dois átomos são hidrogênio, então independente da posição que ele for, ele vai gerar o mesmo composto. A questão da diferença de álcool primário para secundário é que o aldeído está na extremidade, né? A característica do aldeído é essa, é C-OH, enquanto que a cetona ela precisa estar entre o carbono da carbonila precisa estar entre dois carbonos, e aí você acaba gerando um álcool secundário.
A gente pode também acontecer a adição de cianidreto, né? Em solução, esse aqui seria o ácido cianídrico. No caso dos aldeídos, a gente forma aldocianidrinas, tá? Que é semelhante a um álcool com um cianeto, tá? Na mesma estrutura. E para cetonas, a gente vai formar um acetocianidrina, tá? Vejam que tem estruturas parecidas aqui, certo? Mas aqui, no lugar do hidrogênio, tem um carbono. Tá? Pode haver também a adição de bisulfeto. Tá? A adição de bisulfeto gera um composto bisulfídico. Isso aqui eu só estou mostrando os exemplos para que a gente possa ver os vários tipos de possibilidades que a gente tem nas reações de adição. Certo? Vejam que o ponto reativo da molécula de aldeído, cetona, da carboxila, né, da carbonila no geral, é esse ponto porque existe essa possibilidade de deslocamento de elétron para um lado e você formaria aqui uma carga, né, devido à ressonância. Formando essa carga, a gente teria uma interação elétrica muito mais forte com o produto, com o reagente que irá interagir com ele, certo? Então, vamos seguindo. No mecanismo de adição da carbonila, um ponto que a gente precisa entender é que esse fato dessa ressonância aí da ligação dupla, que é mostrado aqui, esse ponto aqui ele vai fazer essa reação acontecer por conta das cargas que são geradas aqui. Como assim? Veja só, essas cargas geradas fazem com que o carbono, por ter essa carga positiva, ele acaba se tornando suscetível a ataques nucleofílicos. O que seriam ataques nucleofílicos? Estruturas que têm carga negativa, elas vão ser atraídas por carga positiva. As cargas opostas elas se atraem. E aí, o que acontece? Como o carbono ele está positivo, né? O que é que tem carga positiva? O núcleo do átomo. Por isso que esse termo nucleofílico, núcleo, que seria a carga positiva, e fílico, que seria uma afinidade, digamos assim. Ou seja, a estrutura que tem afinidade por cargas positivas. E quem é que tem afinidade por carga positiva? Carga negativa. Né? As cargas negativas, elas adoram cargas positivas, elas vão se atrair mutuamente. Então, nesse ponto em que essa ressonância ocorre, há a formação dessas cargas. Naturalmente, espécies desse tipo aqui, ó, cianetos, hidrosulfetos, cargas, aletos carregados negativamente, enfim, qualquer estrutura, qualquer composto que tenha carga negativa vai ser um potencial nucleófilo para atacar a estrutura. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, naquela reação que eu mostrei agora há pouco, nós temos aqui o ácido cianídrico, o cianeto de hidrogênio. Existe esse equilíbrio iônico, né, para a formação do íon hidrogênio e do íon cianeto. E aí, havendo essa ressonância do aldeído, parcialmente vai haver, em um dado momento do tempo, vai haver a formação de carga negativa aqui e de carga positiva aqui. Naturalmente, a carga positiva atrairá carga negativa externa, ou seja, esse ataque nucleofílico aqui, certo? Ou seja, esse nucleófilo, né, que tem carga negativa, tem elétron sobrando, vai atacar o carbono, que tem carga positiva. Tá? Ocorre o ataque, ele se liga aqui no carbono, só que o oxigênio ainda está negativo. E aí é onde vem o hidrogênio, que estava positivo, né, do equilíbrio aqui. Essa reação, o hidrogênio ele não é catalisador, tá? Se ele fosse catalisador, ele iria permanecer como reagente ou como no final da reação, mas ele não é catalisador, então ele vai reagir também. E aí, como ele está positivo, ele vai naturalmente buscar uma carga negativa
e vai encontrar aqui o oxigênio para formar o OH, tá? Com isso a gente termina a parte de adição, e aí dá tempo ainda da gente começar a parte de reações de eliminação, tá? As reações de eliminação, vejam, essas reações orgânicas, os nomes delas são bem sugestivos. A gente tem reação de substituição, reação de adição, reação de eliminação. Os nomes já dizem exatamente o que é que vai acontecer. Na substituição, alguém é substituído, na adição, alguém é adicionado, naturalmente. Na eliminação, alguém será eliminado, sairá da estrutura, né? Então, são aquelas nas quais os átomos ou grupos de átomos são eliminados da molécula orgânica. Primeiro exemplo, esse aqui, ó. Tem aqui um haleto, tá? Com cloro, reagindo com zinco, e aí vai formar um alceno mais cloreto de zinco, tá? Esses cloros eles vão reagir com o zinco, porque o zinco, primeiro, é um metal. Os metais têm a tendência a reagir com os halogênios por conta das características de afinidade eletrônica, das cargas que são opostas e tudo mais. Tem essa parte que a gente já viu aí na parte de ligações químicas, de tabela periódica, né, propriedades periódicas. Então, naturalmente, essa reação vai acontecer. Um ponto interessante a se notar, que a gente viu agora há pouco reações de adição, e nas reações de adição, a gente transforma a dupla ou a tripla em uma simples, em uma ligação simples, ou em uma ligação dupla, se for uma tripla, né? Ou até na simples. No caso da reação de eliminação, vai acontecer o processo contrário. A gente tem uma ligação simples e vai formar a dupla, tá? É importante notar que esses processos, todos eles têm sua finalidade, tá? Tem suas aplicações, sua aplicabilidade na indústria. E a gente vai ver a partir de agora alguns pontos desse tema aí. Então vamos lá. As reações de eliminação elas podem acontecer de duas maneiras. Primeiro, intramolecular ou intermolecular. Intramolecular quer dizer que é na mesma molécula. Em uma única molécula elimina algumas partes e forma ligação dupla. Intermolecular é quando acontece em moléculas diferentes. E aí a gente vai ver isso depois. Tá? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um caso genérico qualquer. O A e o B vão sair, formar o composto AB e forma a ligação dupla. Tá? No caso das intermoleculares, tá? Eu estou mostrando só um panorama geral de cada uma e depois a gente vê as especificidades delas. A gente vai ter duas moléculas, tá? Vai haver aqui, a gente pode perceber que vai haver uma quebra dessa ligação, e essas duas partes aqui elas vão interagir, né? Formar um novo composto, e as duas estruturas de carbono vão se ligar. Tá? Isso aqui normalmente acontece com desidratação de ácido, por exemplo. Na verdade, interação entre ácido e álcool para formar éster. Tá? Existe desidratação de álcool. Tá? Existem esses processos aí, que podem ser utilizados para a formação dos ésteres. Vamos ver a desidrogenação primeiro, certo? Sempre a hidrogenação, ou a desidrogenação, ou adição ou substituição de hidrogênio, sempre vai vir antes, porque como o hidrogênio é a molécula mais simples, fica mais fácil de entender o restante dos processos começando por ele. Então aqui a gente tem o alcano, tá? Quando ele passa por a temperatura elevada e catalisador, ele vai formar o seu alceno respectivo e libera hidrogênio, tá? E aí a gente tem as mesmas sequências de reações: hidrogenação, halogenação, quer dizer, no caso agora, ao invés de hidrogenação, halogenação desidrogenação, dehalogenação e por aí vai, certo?
Então a gente tem essa pequena diferença aí, já que é o processo inverso, certo? Então vamos seguindo aqui. Eu tenho a dehalogenação, que acontece, como aquele primeiro exemplo que eu mostrei, a formação da dupla e a geração do respectivo sal do, de metal, do sal de metal gerado a partir da reação de eliminação aqui, para a formação do alceno. Então a eliminação dos halogênios, né, que são eletronegativos, ela é muito facilitada pela presença de metais, como eu falei agora há pouco, por conta das cargas que são geradas, né? E aí a gente tem esse esquema aqui. O próximo é a eliminação de halogenhidretos, tá? E aí a gente inclui HCl, HBr, HI, tá? E aí a gente tem esses produtos aqui gerados, veja. Ao invés de gerar um brometo de zinco aqui, por exemplo, no caso de uma desidrohalogenação, a gente vai gerar o alceno, sempre vai ser gerado na eliminação, mais o HBr, tá? Então a gente tem esse produto formado. Nesse ponto eu vou parar, porque a próxima reação que a gente vai ver, na verdade as próximas, elas têm questões de posição, de regra Markov-Nikov e de uma regra que é contrária à regra Markov-Nikov, tá? Então, na próxima aula a gente continua, finaliza essa parte de eliminação e, se der tempo, a gente começa a última parte de reações de reações orgânicas, tá? Então, por agora a gente para por aqui. Obrigado e até mais.